Ao vivo, seja bem-vindo à Live 72. Hoje vamos falar sobre o fetiche da criatividade. Se você está assistindo no YouTube, aproveita se inscrever no meu canal e deixar um comentário e um like. Eu vou fixar aqui e vou chamar o meu convidado. Já está aí. Vamos começar. Vou enviar a solicitação. E aí, Pastor Carlos, seja bem-vindo. Você está por aqui no NASP? Não. Já estamos ao vivo. Boa noite, Salvador. Boa noite, prof. Tudo bem? Tudo bem, estamos ao vivo agora. Você, eu e o meu cachorro que está latindo aqui do lado. Que legal. O Calidice está no Mato Grosso, que legal. Prof, mais uma vez quero agradecer por aceitar o convite aqui para a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre criatividade. E eu acho que vai ser um momento legal aqui. Você quer se apresentar um pouquinho antes de começar a falar? Sim. Boa noite para vocês, para quem eu já conheço, para quem eu não conheço também, a oportunidade da gente se conhecer. Eu sou administrador, né? Eu fiz faculdade de administração na Federal do Rio, e depois de uma carreira executiva, eu me tornei empreendedor também. Quando eu completei aí 32 anos de idade, eu abri minha primeira empresa e já tive alguns negócios. Também atuei durante muitos anos como professor, ainda atuo em pós-graduação, em cursos mais rápidos, né? Mas nunca deixei de empreender. E a minha carreira executiva e minha carreira de empreendedor acabaram me aproximando da área de marketing, publicidade e propaganda. Então hoje também eu me considero um publicitário, né? Ensinei publicidade para um bocado de gente, inclusive para você. Sim. Mas atualmente minha ocupação principal é dirigir a Unipool, que é a empresa que eu criei, uma empresa que tem foco em projetos de inovação, tanto para o setor público como para o setor privado. Legal. Eu vi aí o Gui, seja bem-vindo, o Kleber Neves também. Pessoal, vocês podem colocar uma pergunta aí, se tiverem, né? Quando a gente estiver conversando aqui ou quando o Weber estiver falando. E ele vai responder na medida que a conversa for fluindo. E esse perfil aí, fala um pouquinho desse perfil Startup Comigo. Talvez tenha alguém aqui que verdade, não né? conhece, sim. É verdade. Então, eu tenho um perfil privado que é fechado aqui no Instagram, que é bem antigo, é da época que o Instagram chegou no Brasil. E eu nunca quis ter um perfil público no Instagram, mas em função dos meus negócios e projetos, em certo momento, e já que o Instagram está se tornando um canal, uma plataforma importante de conteúdo e informação, né? Isso é uma mudança em relação ao padrão histórico do Instagram, né? Sim. Eu decidi fazer esse perfil aqui, que é o perfil em que eu compartilho minha jornada profissional. Quando dá, às vezes eu passo dias sem postar nada, porque geralmente eu estou muito ocupado com o trabalho na empresa. Sim. Mas, assim, Mas enfim, de forma bem resumida. por que startup comigo? Por que startup comigo? Importante. Sim. Porque hoje, nesse trabalho de inovação que a gente faz na Unipool, um foco muito importante é no setor de startups. Então, a gente tem uma fábrica de startups, a gente desenvolve projetos próprios e também fazemos consultoria para outras startups. Legal. E sobre o tema que o prof sugeriu hoje, o que é esse negócio de fetiche da criatividade? O fetiche da criatividade. Eu acho que é importante a gente entender o que é um fetiche. Sim. O fetiche é quando você se fixa em alguma coisa que você não vê mais nada e você supervaloriza aquele objeto do seu fetiche. Não é isso? Então, Sim. por exemplo, tem muitos homens que têm fetiche por pé
de mulher. E mulheres que têm fetiche por pé de homem. Então são os podólatras, né? Acho que é esse o nome. Então o pé se torna a coisa mais importante, a obsessão mais importante sexual daquela pessoa. Então fetiche é isso. E a gente pode ter fetiche por várias coisas, né? Sim. E a criatividade na nossa cultura virou um fetiche. Tem muita gente que supervaloriza uma certa noção de criatividade. Uma certa noção, que geralmente é uma noção romântica do que é a criatividade. Não é uma noção prática do que é a criatividade. Tá, mas fala um pouquinho mais sobre você falou que a nossa cultura, né, a cultura brasileira, no caso, meio que idolatra, né, a criatividade, mas em que sentido? Isso não é da cultura brasileira, né? Isso é da cultura ocidental. Sim. E tem a ver com a nossa modernidade. Na modernidade, a gente valoriza muito o indivíduo, e desde o romantismo, daquele movimento artístico, cultural, do século XVIII, desde o romantismo, a gente valoriza o gênio. Né? O gênio inspirado, que é capaz de fazer coisas muito criativas e inesperadas, esteticamente superiores. Sim. E essa noção individualista do gênio acabou migrando para todas as esferas da nossa vida, né? Porque a gente vive numa cultura individualista. Sim. Então, essa supervalorização da criatividade e do criativo tem a ver com isso aí. Né? E existe uma romantização do que é ser criativo, como se criatividade fosse um dom dos deuses que algumas pessoas têm e outras pessoas estão condenadas a não ter nunca. É uma coisa que não se aprende, é um talento natural, que você ou é artista ou não é artista. Né? E eu questiono isso. Eu acho que todos nós temos um potencial para sermos criativos e que o que bloqueia a nossa criatividade, por incrível que pareça, um dos fatores que bloqueia é justamente essa visão romântica, de que a criatividade é um dom que alguns poucos eleitos têm. Né? Sim. E eu questiono isso. Eu acho que criatividade é uma coisa que todo mundo tem, que a gente perde por causa da socialização e da educação tradicional que a gente tem, mas que a gente pode recuperar, a gente pode exercitar, a gente pode desenvolver. Tá, e como é que a gente desenvolve? Como é que a gente vai buscar? Como é que a gente potencializa? Porque eu acredito, sim, eu acredito que a maior parte das pessoas, né, principalmente aqui no Instagram, eu vejo pessoas que, né, às vezes mandam mensagem e tal, mas eu preciso, as pessoas me mandam mensagem, eu preciso começar um negócio, eu sou bom em alguma coisa, mas eu não sou criativo em fazer um cartaz ou um banner, alguma coisa assim, parecido. E isso, de certa forma, impede essas pessoas de começarem alguma coisa. Elas param por não começar algo. E como é que elas assim, podem se desenvolver? Talvez alguém esteja aqui na live, está com esse bloqueio. Eu acho que tem algumas coisas aí que a gente precisa diferenciar, né? Sim. Uma coisa é você ter habilidades técnicas para fazer um cartaz, para fazer um banner, para desenvolver um site. Isso é uma habilidade técnica. Sim. Né? Você pode ser criativo nisso também. Como também você pode só macaquear os outros, ficar imitando os outros. Uhum. Né? A gente tem muita imitação na publicidade e na propaganda, você sabe disso. Sim. Né? É bonito, é bacana, está na moda, mas é imitação. Está todo mundo fazendo a mesma coisa. Uhum. Né? Então, tem a coisa da habilidade técnica, com design, com arte, com escrever bem, e etc. e tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é a criatividade que você pode aplicar em qualquer ramo. Você pode ser um garçom criativo, você pode ser um jogador de futebol criativo, né? Você pode ser um professor criativo. A criatividade é uma prática que se aplica a qualquer habilidade ou competência que você desenvolve, ou a qualquer profissão. Então, sim, eu acho importante deixar isso claro. E o que seria? Eu acho que é importante também a gente compreender o que é criatividade.
Criatividade é a gente apresentar ideias e soluções fora do padrão, certo? Uhum. Então, assim, quase toda criança é criativa. Por quê? Porque ela não aprendeu os padrões ainda. Depois que ela aprende os padrões, ela deixa de ser criativa, porque ela tem medo de passar vergonha se ela experimentar um padrão diferente. Né? Esse é um Sim. primeiro motivo. Mas tem outros motivos porque a gente abre mão da nossa criatividade natural. Né? Muitas vezes, para a gente se tornar eficiente numa tarefa, a gente precisa automatizar a nossa ação e até o nosso pensamento. Por exemplo, dirigir carro. Você se torna um bom motorista de carro quando você automatiza, quando você para de pensar no que está fazendo. Você segue um padrão para dirigir o carro. Né? Que tem variações individuais, mas de modo geral é um padrão, porque você tem um curso mais ou menos padronizado na autoescola. Não é isso? Você tem leis que padronizam o seu comportamento no trânsito. Né? Então, ser criativo é você fazer as coisas de um modo diferente do que a gente está acostumado a ver. E isso vale para qualquer área. Né? E a gente, às vezes, segue o padrão, ao invés de fazer algo diferente, para ter eficiência, mas também por medo. Medo da condenação social e medo também do desconhecido. Existe um risco em você fazer as coisas fora de um padrão conhecido. Sim. Existe um risco. E aí eu acho que esse é um outro tema que a gente pode explorar aqui depois. Tá. A gestão de riscos, porque eu acho que gestão de risco é uma coisa pouco observada quando a gente fala de inovação num ambiente mais leigo. Tá? No ambiente profissional, não. Todo mundo que é profissional, que é perito, que está no mercado de inovação profissionalmente, dá muita atenção à gestão de riscos. Mas o empreendedor novato, né, ele geralmente ele é desatento com relação à gestão de riscos, que é uma coisa que não é só defensiva, não se trata só de você evitar riscos, não é isso. Pelo contrário, você precisa se expor a riscos para descobrir alguma coisa diferente. A questão é que riscos você escolhe e como você se expõe e como você se protege dos danos que o risco pode trazer. Mas sem assumir riscos, você não faz nada fora do padrão. Saiu do padrão para ser criativo, você está assumindo risco. Certo? Então Sim. Você tem que buscar o risco, você tem que experimentar coisas diferentes. E aí a gente chega na palavrinha que eu te falei outro dia, né? Que eu acho que a criatividade é superestimada. Mais importante do que a criatividade é a experimentação. Legal. Enquanto você estava falando aí, entraram algumas pessoas, a Cleia, o Luiz, a Vânia, o Rogério também, o Rogênis, né? Pessoal, nós estamos falando sobre criatividade e vocês podem colocar vossas perguntas aqui, que o Weber vai responder. E, assim, sobre essa questão de correr riscos, né? Tem um caminho, tem como fugir, há caminhos em ser criativo sem correr riscos? Ou é algo que necessariamente, para ser criativo, você precisa passar por esse caminho de risco? Ou tem um pulo do gato que a pessoa pode dar? Como é que você acha? Olha, você sabe que na publicidade e na propaganda, né, que é a nossa área, hoje eu não estou exatamente focado em publicidade e propaganda, mas atuei durante muito tempo, já tive agência de publicidade e propaganda e tal. E é uma referência para você e para muita gente aqui. Em publicidade e propaganda, uma maneira de você ser criativo ou tentar ser criativo sem correr risco é o quê? Você busca referências antes de fazer um trabalho, né? E segue uma referência. Mas isso não é ser criativo, ou é? Eu estou falando de uma noção do mercado. Uma noção do mercado. Sim. Né? Tem muita gente, você sabe que nas áreas de criação da agência de publicidade, o que mais se faz é buscar referência antes de fazer qualquer peça. Verdade. Porque é um atalho.
Às vezes você não sabe bem por onde começar, especialmente uma pessoa mais nova que tem pouca experiência. Ela não sabe bem por onde começar, o que ela pega? Ela vai pegar referências. E até os leigos também. Os leigos com Canva hoje em dia vai lá no Canva Nossa, o pessoal e faz os cards. falando de Canva, Né? o pessoal acha que só porque sabe mexer no Canva, eles já entendem de design. E a gente vê Exato. uma catástrofe aí por parte dos novos designs, né? Mas às vezes a gente também vê uma apropriação criativa. A pessoa pega aquela referência e ela não faz um mero Ctrl+C, Ctrl+V, né? Sim. Ela faz uma leitura própria daquela referência. É mais ou menos como uma cantora e um cantor que pega uma música consagrada e gravam outra versão, certo? Uhum. Então a pessoa faz a sua própria leitura, a sua própria versão de uma referência consagrada. E isso minimiza risco, porque se você usa uma referência que está fazendo sucesso, você tem mais segurança de que as pessoas vão pelo menos entender. Certo? Sim. Agora, quando você tenta fazer uma coisa que ninguém fez antes, os riscos são muito maiores, né? São muito maiores. Há riscos técnicos daquele negócio não funcionar, há riscos mercadológicos do consumidor não entender, não aceitar, né? Há riscos financeiros de você gastar muito dinheiro numa coisa e no final não ter retorno. Então, quanto mais fora do padrão e original você for, mais riscos você está correndo. Agora, como é que a gente faz para não ser derrotado e acabado por esse risco que a gente tem que correr? Essa é a grande questão. Uhum. Muita gente não é original porque não se arrisca. E muita gente não se arrisca porque tem medo. E tem razão em ter medo. Uhum. Quem começa um novo negócio tem que ter medo mesmo. Tem que ter muito medo, porque a taxa de mortalidade de novos negócios é alta. E não é só no Brasil, não. Vai no Vale do Silício, a mortalidade é altíssima. Mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo da inovação. Agora, o fato da sua empresa falir não quer dizer que você tem que falir. Essa é a questão. Essa é a questão que muito empreendedor novo não observa. Você tenta lançar um negócio inovador, ele pode não dar certo. Há um risco em inovar. Aquele negócio pode quebrar, mas isso não quer dizer que você tenha que quebrar. Você só quebra se você não fizer uma gestão adequada de riscos. Aí você vai me perguntar como é que se faz isso, e eu posso responder, mas se você quiser, você pode dar uma atenção aqui para o pessoal, não sei se tem alguma coisa aí. A Vânia perguntou, quando você se referiu de referências, quando você falou sobre referências, ela perguntou se isso seria a modelagem. Isso se aplica na questão criativa? Sim. Bem, quando se fala de modelagem, na área de inovação de startups, a gente está falando de modelar um negócio, né? Sim. Tem essa questão. Antes de modelar o negócio, existe também a prototipagem, ou você criar um conceito de produto ou de serviço para testar. Em tudo isso se aplica a criatividade. Você pode modelar um produto, modelar um serviço ou modelar um negócio que é meio fora do padrão usual. E aí você vai estar inovando. Sim. Eu não sei se ela estava se referindo a essas situações. E ela colocou outra pergunta aqui, disse, medo, quando você falava sobre o medo ou se precaver? Ter fluxo de caixa? Exatamente. Aí a gente está chegando no ponto certo, né? A gestão financeira é muito importante. Outro dia eu estava falando para um mentorado meu, né? Eu faço mentoria de alguns startupeiros, né? Sim. Eu estava falando para ele, olha, faça logo um planejamento financeiro. Faça logo, porque ter um plano financeiro desde o início lhe dá objetividade, que é uma coisa que muito startupeiro não tem. Ele fica encantado com uma solução tecnológica, né? Com uma ideia visionária que ele teve, e ele não aterriza, porque aquele negócio só vai para frente se monetizar. Sim. Se não vender bem e não der lucro, ou não tiver uma perspectiva concreta de lucro, você não vai receber investimento.
você não vai captar os milhões, bilhões que as startups de sucesso captam, né? Sim. Então, é importante você ter um planejamento financeiro desde o início, mas sendo prático com quem quer empreender de um modo geral, sem falar de startup. E isso vale para quem é empregado também, tá? É muito importante você ter uma reserva de segurança antes de você começar qualquer aventura e não colocar o seu dinheiro todo num só projeto, muito menos num projeto inovador. Você não deve fazer isso. Uhum. E aí eu vou usar um exemplo que muita gente aqui conhece. Na publicidade tem uma coisa que a gente chama de RAF. O que é um RAF? É um rascunho. Uhum. Quando você começa a criar um cartaz, um banner, você não vai logo fazendo a peça final. Você antes faz um rascunho. Você pega uma caderneta como essa aqui, ó, e vai desenhando. Aqui nessa caderneta eu tenho alguns RAFs. Eu tenho RAF de logomarca, ó. Umas logomarcas que outro dia a gente estava fazendo. Eu estava fazendo uns RAFs para discutir com minha equipe, certo? Então, antes de você gastar muito tempo e dinheiro no projeto, você faz uma simulação dele. Você faz um rascunho dele, você faz um protótipo dele. E testa. Na área de marketing digital tem muito isso. E você, Salvador, conhece bem. Sim. Na área de cursos e produtos digitais. Os MVP, acho que é MVP. MVP, é o Minimum Viable Product, né? O mínimo produto viável. Sim. O mínimo produto viável já é um passo adiante. Antes dele tem um protótipo. Certo? Antes dele tem um protótipo, que é o quê? Que é uma versão reduzida do produto que você usa só para teste. Então eu vou dar um exemplo. Vou dar exemplos que a gente conhece. Tá? Sim. Produtos digitais, você mexe com isso, né? Você é um profissional dessa área, de lançar curso, de lançar e-book, etc. Sim. Muita gente hoje em dia, antes de começar a produzir os cursos, a gravar, já está vendendo. Ele faz uma jornada gratuita, ele faz uma live, ele faz uma landing page lá, anunciando um curso que ele nem gravou ainda. Uhum. E ele bota lá nas condições que o curso vai ser oferecido a partir de tantos inscritos. Isso é uma gestão de risco. Ele só vai gastar com produção se o produto dele vender. Certo? Sim. Na área de moda também tem muito isso. Antes de você mandar fabricar dezenas, centenas de milhares de uma peça, você faz modelagem, testa lá modelo, você faz desenhos e mostra. Rede social ajudou muito nisso, porque você pode, na rede social, ir publicando seus desenhos, seus projetos, e o mockup, e ficar recebendo feedback. Né? Então você não precisa partir do zero e dar um salto para o produto final, botando todo o teu dinheiro no projeto. Não. Essa é a questão. E uma outra questão é você diversificar também os seus riscos. Né? Não é bom você botar todo o seu dinheiro num só projeto. Ou numa só aplicação financeira. Você tem que diversificar. Você tem que botar a maior parte do seu dinheiro em alguma coisa que você já tem segurança, que está funcionando, que vai lhe dar uma renda. Né? E uma parte menor você gasta com 2, 3, 4, meia dúzia de projetos inovadores. Você dedica, por exemplo, para fazer um protótipo, testar um mockup e assim por diante. Certo? E de maneira gradualista. Então, vou dar um exemplo da Unipool. Na Unipool a gente tem serviços que a gente presta que traz uma receita regular, que não tem nada de inovador neles. A gente produz muito curso online, por exemplo, para alguns clientes nossos. Não tem nada de inovador nisso. É uma receitinha de bolo. A gente montou uma estrutura que parece uma fábrica de conteúdo, certo? Sim. E dá uma receita regular para a gente. Então, aí eu não arrisco. É uma coisa que dá uma receita regular. A maior parte do nosso tempo, por exemplo, é dedicado a isso. Algo que dá uma receita regular. Mas a gente pega uma parte do nosso tempo, do nosso dinheiro, de 10% a 30%, para investir em coisas diferentes. Para ver se dá certo. Certo? A gente faz experimentação. Aí a gente chega nessa palavra que é muito importante. Eu acho mais importante você fazer experimentação do que ficar se preocupando em ser um gênio criativo. E eu posso explicar por quê depois que você der atenção para o pessoal aí, porque eu não sei se tem mais pergunta, mais comentário. Legal. A Vânia falou o seguinte:
Perfeito. Acho que ela concordou com a resposta que você deu da pergunta dela. Ela disse, perfeito. Antes de enviar um orçamento na planilha, eu amanheço fazendo cálculos de todos os custos. Se não for para ter lucro, não executo a obra de demolição. Então, ela, antes de fazer qualquer coisa, faz os cálculos e tal. Exato. Depois... Eu estou entendendo que esse serviço seu, Vânia, é um serviço que você presta já de maneira regular. É um serviço mais ou menos padronizado. Tanto é que você tem planilhas que te permitem calcular rapidamente. Então, é uma área da empresa que está estabelecida. Mas certamente você tem um outro momento na sua empresa, no seu negócio, em que você está bolando serviços novos, produtos novos, não tem? Que é geralmente a área e é o momento que a gente está lidando com mais incerteza. Né? Então, o que eu estou falando é que nesse tempo que a gente gasta para criar coisas novas e pensar no crescimento da empresa, nesse tempo, a gente tem que fazer uma gestão de riscos desse jeito que eu estou falando. Né? É importante você experimentar, sim, mas experimentar com limites de perda. Experimentar até um certo ponto. Né? Uhum. Em inglês, no jargão dos negócios, se chama stop loss. Você tem que ter stop loss. Nos investimentos tem isso também. Né? No mercado de ações tem muito isso. Tem stop loss. Você investe até um certo ponto. Né? Você tolera uma perda até um certo ponto. Perdeu além desse ponto, você vende as ações. A mesma coisa acontece com a área de inovação da sua empresa. Uhum. Né? Você faz experimentação até um certo ponto. A partir daquele ponto, você abandona aquele experimento, vai se dedicar a outro, porque você viu que ali não vai ter retorno, né? Sim. O Jerônimo disse exatamente, Ricardo acabou de entrar, seja bem-vindo. A Vânia disse, e que envolve riscos e é diversificado também. Eu acho que ela também concordou com a resposta que você deu. Agora, enquanto você estava falando aí, me veio uma pergunta, talvez foge um pouquinho daqui do nosso tema. Acho que foi no 2018, se não estou em erro, 2018, 2019, teve uma palavra que surgiu e se intensificou muito aqui no Brasil, que é gamificação. Gamificação ajuda falando em protótipo, em enviar um produto mínimo viável no mercado. Como é que a gamificação ajuda em fazer um produto de teste? O que existe de parecido nesses dois mundos? É que o game é uma simulação, concorda? Sim. O protótipo também é uma simulação. Né? Um game digital, né? Você entra no mundo virtual e você simula ali uma situação. O protótipo também é simulação. Né? E hoje em dia existem simulações que são totalmente digitais. Por exemplo, um arquiteto e um engenheiro, eles simulam tanto a parte arquitetônica como a parte estrutural de um edifício no computador antes de construir. Né? Você não precisa mais de montar aquelas maquetes físicas, a não ser para fins artísticos ou de propaganda. Né? Monta uma maquete, bota no shopping para todo mundo ver, né? Aquela obra de arte e vender os imóveis. Você pode fazer isso. Mas hoje em dia você faz a simulação toda no computador, o cliente vê no computador como é que vai ficar a casa e o apartamento dele em detalhes. É uma coisa que parece muito realística, inclusive, né? Uhum. Então existe essa coisa, né? O protótipo que a gente faz no processo de inovação, ele é uma simulação. Sim. Né? Então, é como se você estivesse simulando, jogando, gamificando o seu negócio. Antes de você botar ele para funcionar na prática, você simula como é que ele funciona ali numa realidade virtual, digamos assim. Certo? Agora, existe uma outra coisa, que é o seguinte, que é você usar a gamificação como uma feature, um atributo, um aspecto do seu serviço. Então, por exemplo, hoje em dia se gamifica muito a experiência de ensino e aprendizagem.
Na área da Uhum. educação, se busca muito isso, gamificar a experiência de aprendizagem. Para quê? Para motivar as alunas e os alunos a se engajarem mais no aprendizado e a terem um aprendizado mais realista, mais prático, porque jogando você simula situações mais reais que as pessoas vão viver na profissão e no mercado, né? Então Uhum. tem essas duas, eu vejo essas duas relações, né? Legal. Teve uma etapa do meu TCC, só não vou lembrar exatamente o que a gente fez, mas a gente envolveu algum aspecto relacionado à gamificação também. Foi a professora Carla que sugeriu para colocar esse gamificação no nosso TCC. A Vânia falou no AutoCAD, acho que ela concordou, o Fabiano acabou de Isso. entrar. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade em fazer. A gente já está exatamente na reta final da nossa conversa aqui. E, prof, você tem mais algo aí que você queria falar, que talvez eu esqueci de perguntar, que você acha importante para passar aqui no pessoal, antes da gente É, encerrar? eu acho que é importante a gente esclarecer a relação entre criatividade e experimentação, né? Quando eu falei de fetiche da criatividade, é porque eu considero que a criatividade é romantizada, idealizada e supervalorizada. Que o importante, ou mais importante do que a criatividade, é a experimentação. Porque veja, toda vez que você pegar um caminho diferente, você vai acabar tendo ideias diferentes. E aí pode ser um caminho físico, como um caminho cultural. Né? Você visita um ambiente cultural diferente, vai começar a vir ideia diferente na sua cabeça. Você faz Uhum. uma viagem para um destino diferente, vai começar a vir ideia diferente na sua cabeça. Então, é a experimentação que leva você a criar coisas fora do padrão. É essa disposição para experimentar, que geralmente ela é abafada no adulto. Né? O Uhum. adulto, desde criancinha, ele é reprimido para seguir os padrões dos adultos, do mundo adulto. Veja quantos nãos uma criança ouve todo dia porque ela não está usando a roupa do jeito certo, porque ela não está amarrando o cadastro do jeito certo, porque ela não está cumprimentando do jeito certo, porque ela não está falando a frase do jeito certo. A criança ela é extremamente experimentadora, ela é curiosa e aberta para experimentar de tudo, de qualquer jeito. Né? O adulto não, o adulto tem medo de sair do quadrado. E é isso que Verdade. mata a criatividade de muita gente adulta. É essa falta de coragem, de disposição para experimentar. Então, por isso que eu acho que a experimentação é mais importante. Eu acho que a experimentação leva à criatividade. Né? Só que a gente tem uma grande barreira para a experimentação, que é o medo. Esse medo que é socialmente incutido, esse é o primeiro motivo. E também o medo da incerteza. Né? Você fazer uma coisa que você nunca fez antes dá medo. E aí eu falei que é importante ter medo mesmo. Né? Porque realmente fazer uma coisa de um jeito diferente implica em riscos. E alguns desses riscos podem ser fatais. Então, crie um colchão de segurança. E aí a gente comentou aqui ao longo da live vários expedientes, várias estratégias ou táticas para a gente criar esse colchão de segurança. Né? Sim. A gente tem estratégias financeiras, de você trabalhar com reserva, de você diversificar os seus investimentos. Né? Como tem estratégias também mercadológicas, de você ter no seu portfólio de produtos, alguns produtos e serviços estão testados, aprovados no mercado e tem uma venda regular, né? E trazendo para o portfólio produtos e serviços inovadores paulatinamente, gradualmente, testando se o mercado aceita antes de fazer um grande investimento neles. Né? Uhum. Então a gente discutiu um pouquinho essas estratégias e técnicas aqui. Talvez numa outra oportunidade a gente possa falar mais sobre essa gestão de riscos. Eu acho que é importante hoje a gente deixar esse recado, né? Sim. Mais importante do que se preocupar em ser o gênio criativo, é você ter
disposição e coragem para experimentar. Separe um tempinho do seu dia para fazer experimentos. Nem que seja só um desenho, né? Eu costumo falar o seguinte, muita gente reclama, estou com bloqueio criativo, não consigo ter ideia. Aí eu sempre falo o seguinte, sabe como é que você vence o bloqueio criativo? Você não começa com a folha em branco, você começa com o rascunho. Tem muita gente que tem medo da folha em branco, mas você não começa com a folha em branco, você começa com o rascunho. Porque o papel aceita tudo. E ninguém está vendo. Se ficou feio, você rasga e joga fora. Ninguém está vendo. Então comece com o rascunho. Né? Que é essa ideia da disposição para experimentar. Né? De separar um tempo, energia para experimentar. Às vezes a experiência não é nem fazer alguma coisa, mas participar de algo. Né? É se dispor a ir num ambiente diferente, frequentar uma cultura diferente, frequentar um grupo social diferente, fazer um curso que não seja da nossa área. Tudo isso ajuda a gente a ter ideias fora da caixa. Legal. Sobre essa questão de criar alguma coisa começando com a folha em branco, às vezes a gente quer pensar no resultado final. Né? Quer pensar já no produto, no projeto final. A gente quer olhar e isso, né, conforme o prof falou, bloqueia a nossa criatividade. Né? Exatamente. A gente precisa começar da folha em branco, né, através de um papel, pensar a primeira peça, o primeiro objeto. Isso aí. E aí a gente tem que cultivar, assim, no design thinking, a gente tem isso muito claro, né? Que é a ideia do duplo diamante, que é a ideia de você ter um primeiro momento, é o momento do pensamento divergente. Né? Você não está buscando ainda a solução. Você está experimentando soluções diferentes. É igual uma criança com um monte de tinta e uma cartolina. Ela está ali experimentando coisa diferente. Então, no primeiro momento, a gente tem que ter esse pensamento divergente. É um momento de abertura, de explorar várias possibilidades. Depois que você fizer um brainstorming e tiver várias ideias, né, rascunhadas, experimentadas, aí chega o momento do fechamento, que é o momento analítico. Né? Peraí, de tudo isso aqui que eu experimentei, testei, o que realmente eu devo escolher como a solução ou o projeto que eu devo investir? Né? Aí você vai submeter a critérios mais racionais e fazer escolhas de acordo com os seus objetivos e com os recursos disponíveis. Né? Sim. O pessoal está entrando aqui. É curioso quando a gente está quase no final da live e o pessoal vem entrando. Cecílio, seja bem-vindo. Ju, Silene também. Lilson, Lucas. Então, a Vânia falou o seguinte, comentou no caso, perguntou, o fetiche seria um incremento sem medo de criar? Repete para mim, por favor. Ela disse, o fetiche seria o incremento sem medo de criar? O incremento? Sim. Ela escreveu incremento. Não, o fetiche é o seguinte, o fetiche é essa ideia romântica, idealizada do que é criatividade, como se criatividade fosse um dom dos deuses. Um dom dos deuses, né? Que ou você é abençoado com criatividade ou você não é abençoado. Né? E essa coisa, essa obsessão pela criatividade, como se só pode inovar quem é criativo. E não é isso. O caminho para a inovação passa muito mais pela experimentação do que por essa criatividade romântica, né? Do artista inspirado. A gente inverte, sabe? A gente coloca a carroça antes dos bois. Né? A gente inverte as coisas, porque se você... eu desafio vocês a fazerem isso. Todo dia, peguem meia hora para você experimentar alguma coisa diferente que você nunca fez antes. Eu duvido que durante essa meia hora você não tenha ideias diferentes. Então, a criatividade é resultado dessa nossa disposição para experimentar. Né? Se você não tem um QI muito abaixo da média, ou seja, se você não é uma pessoa médica... um idiota, né? Porque idiota é aqueles que têm um QI muito baixo, né?
que Uhum. erra o sorvete, Que coloca o vai comer o sorvete. sorvete e acerta na testa. Se você não é esse tipo, você é uma pessoa criativa. Você só não está conseguindo ser criativo porque você talvez tenha medo de experimentar, não tenha criado oportunidades para experimentar. Mas certamente você é capaz de fazer coisas diferentes. Uma coisa que o prof falou que me despertou muita atenção é que desde que eu entendi que para ser criativo ou para, sei lá, ter as suas ideias saírem do papel, né? O prof falou de se movimentar, né? Sair do seu lugar, né? Ir em locais diferentes, tentar fazer coisas diferentes. Algum tempo eu entendi isso e hoje eu quero fazer de quase tudo. Hoje eu estou quero, sei lá, editar vídeo, quero provar uma comida nova, quero viajar, conhecer lugares novos, pessoas que pensam diferente de mim, música. Recentemente, no sábado, eu descobri, conheci um cantor, né, que é o reggae do Salomão do Reggae. Não sei se o prof já Ainda ouviu falar não. desse cantor. Ele faz reggae, mas de uma pegada cristã. Só que Tá. a maneira que ele expõe as letras é muito diferente. Ele Vou tem, procurar. tem uma música, ele fala que é baseado. Aí ele é meio que uma conversa. Ah, vocês falam que eu sou que eu quero um baseado no sentido de os caras que moram na favela, né, fumam baseado. Ele fala, É, você acham que eu sou baseado? Não, eu sou baseado na palavra de Deus. É ele faz uns engraçado. trocadilhos, né? Sim, é engraçado e criativo ao mesmo tempo. Então, esse negócio de conhecer coisas novas, pessoas novas, ir em lugares diferentes, faz com que, de certa forma, a nossa maneira criativa, né, aquilo que o nosso cognitivo se expande e a gente tenha mais ideias para fazer as coisas acontecerem, né? É verdade, é. Você, uma outra maneira de definir criatividade que eu gosto, porque é muito prática, eu falo assim, criatividade é ligar os pontos de uma maneira diferente. Né? Então, um Sim, bebê recém-nascido, ele não consegue ser criativo, porque ele não tem pontos suficientes para ligar. Uma criança com 3 anos é muito criativa. Ela não tem tantos pontos para ligar como um adulto, mas ela não está limitada por padrões. Ela liga os pontos que ela tem de qualquer jeito. Já o adulto tem muitos pontos, porque tem muita experiência, muito conhecimento, mas ele só liga de um jeito padronizado. Né? Então, verdade. assim, quando a gente se expõe a espaços culturais e pensamentos diferentes, a gente aprende outras maneiras de ligar os pontos, além de adquirir mais pontos para fazer as ligações, né? Sim, Então, a mecânica passa por aí. legal. A Ingrid acabou de entrar, mas a gente já tá de saída. É, Mas, prof, obrigado por esse momento que a gente teve aqui. Não sei se alguém tem uma pergunta que fale agora ou se cale para sempre. Ou eu convido a seguirem o perfil que está aqui. Eu estou com a mente de outra história aqui. é Startup o Startup comigo. Comigo, Startup Comigo, que é o meu perfil. E os meus seguidores podem seguir o Salvador aí, que ele tem um conteúdo bem bacana também, na área de publicidade, propaganda, marketing, comunicação, né, Salvador? Sim. Legal. Pessoal, nós estamos encerrando aqui a nossa live. Obrigado, professor, por esse momento aqui de bate-papo. Eu acho que foi muito legal. E as pessoas que ficaram, pelo menos essas três pessoas que ficaram até. Na verdade, todas as pessoas que passaram e tal, pelo menos eu creio que aprenderam alguma coisa. E esse é o nosso objetivo com esse projeto, né? Trazer conteúdo para o pessoal. Né? E quem está na live aprende, quem não está, infelizmente, vai ficar para trás, né? Ô, Salvador, você não deixa gravado, não, no seu perfil? Então, eu deixo até amanhã às 7 horas da manhã.
Ah, é? depois eu retiro, coloco lá no meu canal do YouTube. Nesse caso, Ah, quem tá. Legal. querer ver essa live vai ter que ir lá no meu canal do YouTube. Muito bom, gostei da ideia. Pois é. É isso aí. Pessoal, obrigado. Professor, quer falar mais alguma coisa ou já posso encerrar aqui? Tem mais Só alguma coisa agradecer. assim? Só agradecer a você, agradecer a Vânia também, que participou bastante, que deu uma dinâmica aqui para o nosso bate-papo. Legal. Pessoal, vamos encerrar nossa live. Senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Esse assunto é bom, né? É um assunto muito legal. Eu acho que teve campos que a gente poderia entrar, mas senão ia fugir muito do foco principal Sim. do tema. Ó, a Ingrid disse que vai assistir a gravação. Tá Beleza. bom, Ingrid. É a Pessoal, Ingrid que trabalha comigo? Deixa eu botar aqui o óculos. eu acho que sim, Ingrid. Love É, Violin, eu acho que é ela mesmo. é. Beleza, Legal. lá no YouTube, né? Sim, de momento eu vou retirar amanhã, às Tá. 7, 8, 10 horas da manhã. E o link para o YouTube tá aí no seu perfil, não é isso? Sim, tá no meu perfil. O pessoal Maravilha. pode pegar lá. Prof, obrigado. Eu vou Bacana. encerrar. E pessoal, Eu que estamos juntos agradeço. amanhã. Estamos aqui de novo com a outra live sobre um outro assunto. Valeu. Valeu, tchau.